Em frente com a nossa programação, eu quero convidar o nosso próximo palestrante, por gentileza, que vem aqui, Cristóvão Blum Jr., também conhecido como Cris. O Cris é publicitário, professor, apaixonado também por comunicação. Ele se tornou empreendedor na área de comunicação quando tinha 20 anos e já estuda comunicação formalmente desde 1995. E ele tem um MBA em Marketing de Serviço pela SPM, já trabalhou no mercado de empreendedorismo, mercado de agências de comunicação e marketing digital. Atualmente, ele é professor de pós-graduação e no MBA, na renomada SPM. Por favor, recebam com carinho, mais uma vez, Cristóvão Blum. Obrigado. Boa tarde. Muito bem. 3, 2, 1. Muito bem, pessoal. Obrigado por essa oportunidade. Bom, alguns já me ouviram falar. Então, tem coisas que vou repetir, tem coisas que são muito novas, a maioria é nova. Então, uma das primeiras coisas que me sensibiliza a vir falar aqui, eu sou cristão, sou empreendedor da área de comunicação, então sou professor também na SPM, então todo esse currículo aí. Mas a hora que eu fui desafiado a falar, esse versículo me veio muito à mente. Qual é a nossa missão? E a gente está falando de conteúdo digital, mas tem uma essência em tudo isso. E para mim essa essência está entre outros versículos, o nosso propósito de se comunicar, o nosso propósito de levar a mensagem. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Então, vamos lá. Queria começar só trazendo todo mundo para a mesma página. Pode até ser bobo esse vídeo, mas todo vídeo traz um pouco de reflexão, todo vídeo tem um pouco de história, né? Então, como eu vejo as formas que o mundo está sendo transformado. Trinta anos aqui de revolução tecnológica num vídeo de 1 minuto. Então, repare quantas coisas físicas a gente foi tirando da nossa vida e nos digitalizando. E eu faria uma atualização, esse vídeo para em 2016, eu jogaria o computador para dentro do celular, né? Esse vídeo continuar, né, ele para aí, mas se continuasse, eu jogaria o computador para dentro do celular. O que é o que está acontecendo agora? Né? Então você está extremamente conectado. Não quer dizer que você está se comunicando. E talvez seja esse o desafio nosso dessa nova era, né? E aí algumas empresas que descobriram isso e começaram a entender como se comunicar com esse aparelhinho. Como se comunicar no que a gente chama de mobilidade. E várias outras empresas estão fazendo isso. E vocês estão num caminho grande para isso, né? Quando plataformas vão surgindo e formas de olhar o que vocês produzem começam a chegar até aqui. Então, o que eu chamo a atenção nessas empresas que praticamente todos nós conhecemos, é que não foi a tecnologia o grande pilar de transformação, mas foi entender o que já foi falado aqui, só que de outras formas, o que as pessoas queriam quando elas estavam consumindo aquele tipo de conteúdo ou serviço ou produto. E aí ficou entendido que as pessoas estavam insatisfeitas com modelos.
mas as pessoas não deixaram de consumir os conteúdos ali contidos. Ninguém deixou de se hospedar em hotéis. Muitos de vocês, creio eu, para estar nesse evento, se hospedaram em hotéis. Tem alguém aí no Airbnb que se hospedou em Airbnb? Meia dúzia, tímidos, né? Agora, você não deixou, e aí muitos estão em pousadas, ou hotéis oficiais e tudo mais. As pessoas quiseram algo diferente, e alguém começou a mostrar, mas a essência é a hospedagem. A essência de todas essas empresas aí, ela continua existindo. E a gente ouviu falar sobre essência. A gente ouviu falar sobre propósito. Todas elas têm isso bem claro e você provavelmente consome todos os produtos dessa empresa, não necessariamente nessa empresa. Então a gente precisa começar a olhar para comportamento, para as culturas que vêm surgindo e as formas que as pessoas vão buscando se conectar, né? Buscando trabalhar com isso. E aí começo a provocar algumas questões que busca conteúdo e interesse. Eu achei, eu vou manter ou eu vou descartar aquilo que vocês estão propagando? Então, o que o André trouxe, tem lá 10 mil, 9 mil pessoas interessadas em saber mais sobre algum assunto que nós dominamos. O que vai acontecer com isso? A gente vai deixar isso vazio ou a gente vai realmente fazer comunicação, que é o que esse congresso nos desafia a fazer? Uma comunicação digital que engaja, que transforma e que leva a um propósito bem forte. Então, quando eu penso em nova comunicação, eu penso muito dessa forma. E eu penso muito que nós, como pessoas, como igreja, nós temos uma coisa sensacional, né? Nós já somos rede. Nós já somos conectados. E, às vezes, a gente pode não usar isso tão bem. Tem uma teoria que chama 6 graus. O LinkedIn, você entende bem o que isso significa. Significa que com 6 pessoas que você conheça, você consegue atingir qualquer pessoa do mundo. Uma teoria que chama 6 graus. E se você pegar o seu LinkedIn agora e quiser falar com alguém, digita o nome dela. Se você pegar o meu nome e digitar aí, você vai ver que vocês estão a 2 ou 3 passos de mim em relação a alguém me conhecer. Agora vocês estão a 1 que vocês me conhecem aí. Pode ir lá e eu dou ok. Se pega qualquer pessoa do planeta, põe o nome dela ali e vocês vão ver que a conexão não passa de 6 passos. Normalmente 3 ou 4. O LinkedIn, para as pessoas economicamente trabalhando, em geral, 3 ou 4, no máximo. Isso é rede. E isso pode ser muito bem trabalhado por nós quando a gente trabalha com algo que chama Rede Novo Tempo. Então, o que mais tem por trás disso? E essa nova comunicação, essa nova era de conexões, a gente precisa começar a tirar um pouquinho da cabeça a forma antiga de fazer comunicação. E a forma antiga é como era. Então a gente faz uma campanha incrível, uma série, uma mensagem, um estudo, e ela morre ali. A gente chama isso de flight. A gente impõe, a gente empurra mensagens, em vez de atrair pessoas para a mensagem. Então, a nova era, ela pede diálogo. A nova era pede o seguinte: ah, Cris, você se meteu para vir aqui, né? Legal. Ah, você colocou o seu nome completo ali na apresentação.
você tem um LinkedIn, você tem um WhatsApp, você tem um e-mail. Só faz sentido se eu estabeleço diálogo com vocês. Minha autoridade digital, minha reputação, só vai fazer sentido se eu quiser ir além de simplesmente vir aqui falar e criar realmente transformações, se eu começar a dialogar com vocês, me conectar com vocês, trocar experiências com vocês, perguntar mais coisas e responder mais coisas. Então isso é o que a gente precisa começar a entender nessa nova era. E ela é difícil. E ela é difícil. Eu brinco, aos meus anos de agência, quem que deu voz para o consumidor? Antes eu vendia geladeira, se ela ia quebrada, não tinha problema. Hoje, se ela vai quebrada, o cara liga uma vez, 2 vezes, aí ele vai para o Reclame Aqui. Aí ele cria um Facebook, ele cria um blog para dizer que a geladeira é uma porcaria. Ele faz mais mídia que eu. Isso é muito difícil. Aí eu brinco, quem é que deu voz para o consumidor? Isso não volta mais. Então, achar que a gente vai ficar vendendo uma oferta num monólogo de comunicação, já era. Já era. Eu dou aula na SPM desde 2005. O ano passado, meu coordenador me chamou e falou, essa matéria aqui, você joga fora. Eu falei, mas é a minha matéria principal. Mas ela não faz mais sentido para a educação executiva que a gente quer aqui da escola. E quem não se adaptar está demitido, e a SPM demitiu 100 funcionários, o que equivale a metade dos seus professores no último ano. Porque estava trabalhando com esta visão e não com aquela visão. Porque essa visão é difícil de implantar. Eu mesmo fiquei 2 anos estudando e trabalhando com isso, não só estudando, para fazer essa mudança. Então ela não vai ser imediata, mas ela tem que acontecer. Porque o consumidor, o público-alvo, o desigrejado, o igrejado, o que ainda não sabe o que é Jesus, ele já é assim. Ele já é conectado. Ele já tem todas as características. Então não adianta a gente insistir na nossa característica. A gente tem que olhar para ele. E aí nós temos uma questão incrível. Que a igreja já é assim. Sempre foi assim. E pelo que eu creio, nunca vai deixar de ser assim. Conectada. Por que pessoas estão embaixo? Pessoas não estão embaixo. É funil. É foco. É final do que eu quero. Eu quero pessoas. Não quero robô. Não quero audiência. Não quero mídia programática. Não quero LinkedIn. Não quero séries incríveis. A gente quer pessoas. E é para isso e para esse propósito de trazer pessoas e vá e comunique-se. Simples assim, complexo assim. Se fosse simples, não teria 52 estúdios. Estou brincando no número, é tanto que eu me perdi. Né? Contei 2 galpões, 50 eu pus para minha conta. Não tinha rádio, não tinha web, não tinha TV, não tinha a maior gráfica da América Latina associado ao grupo. Então, se fosse fácil, se fosse simples, a gente não precisaria dessa complexidade. Mas não é fácil, mas é possível. E o mandamento é simples. Então, por que não começar a olhar para isso? E aí a Apple, que foi mencionada aqui, ela diz algo muito interessante. E isso faz com que ela seja o que ela é. E ela fala isso para todos nós. E se a gente aprender um pouco isso, já vai ser sensacional. Você é interessante pelo conteúdo que você tem.
Quer provar isso? Posta agora na sua rede social e torce para alguém dar um like. Porque se ninguém dá um like, você vai ficar desesperado. Eles estão torcendo aqui para você colocar uma hashtag. Eu espero que ganhar uma pós seja um conteúdo interessante. E o que é interessante para alguém engajar nos conteúdos que a gente tem? Então a gente só vai ser interessante pelo conteúdo. E ela não está falando da produção. Ela não está falando da plástica. Ela está falando da essência. Ela está falando da solução que eu entrego. E foi falado aqui 2 vezes, só hoje. E é quem a gente admira. Vocês já se perguntaram qual é o conteúdo nosso em relação à percepção na rede? Vai pensando que já já eu te digo. E aí uma provocação, uma crítica a todo o modelo de comunicação, não é a nós aqui agora, começa por mim. É que a gente tem muita forma. E às vezes pouco planejamento. E aí essa falta de planejamento faz talvez com que a gente se perca um pouco. E aí eu vim também falar um pouco de planejamento. E aí vim também falar sobre estratégia digital. E começando sobre estratégia digital, eu queria contar com vocês. Vocês estão em silêncio, vocês aprenderam que quando alguém fala, você fica em silêncio. Eu aprendi na SPM que aluno que não fala, ele não está aprendendo. E é uma disrupção do processo de ensino. Esse modelo de aprendizagem, comigo sendo professor, uma tela e vocês sentados, ele já está extinto em algumas universidades do mundo, entre elas as que a gente admira digitalmente. E, só para vocês entenderem, a minha sala de aula hoje, ela não tem cadeira fixa. Um monte de carteira solta no meio da sala, o aluno fica passeando assim, eu dando aula. E eu tenho que me adaptar a ele e não ele a mim. Essa é a minha sala de aula hoje. Não tenho mesa, eu tenho só cadeira. Móvel, com rodinha. Imagina 30 alunos brincando de remar, postando corrida. Ou a aula é legal, ou a coisa se perde. Imagina se a gente faz isso aqui, o que vai dar? Né? Bom, vamos lá então. O que significa um produto digital? Grita, porque o microfone não vai chegar aí. Mas o que você acha que é? Aplicativo. Grita, porque eu tenho um grau de surdez já detectado. O livro. O livro virou digital. Interessante. O que mais? Grita aí, vem gritando. Ó. Grita o último, grita para o primeiro, até chegar aqui. Mapa. Perfeito! Eu não precisava gritar. Né? Valeu, cara, pelo esforço, ouvi bem. Um produto que gera interação com o usuário. Vamos ficar aí, tá bom. Porque todos os que vocês falaram, de alguma forma, geram essa interação com o usuário. E eu vou mostrar 5, 6 provocações sobre o que é digital. Por trás delas, tem algo que os torna digital e o que torna a nossa comunicação digital, e é o que a gente tem que olhar como planejamento. Então, vamos lá, outra. A TV dentro do site, isso. O que mais? On demand. Exemplo de on demand. Beleza, né? Outra, porque essa está na tela. Gente, o de vocês? Olha lá!
Ó como vocês têm e esquecem. E ficam valorizando a concorrência. Então agora eu me perdi em 5 sites antes do de vocês. Bom, quem sabe em 2022 eu chegue. Depois de ver todas as séries loucas aqui. Vocês viraram digital e ainda não interiorizaram isso. E estão lançando outra plataforma que o Rafael falou aqui. Qual é o nome dela? Ah, beleza. Ó, depois vai marcando, porque eles estão respondendo certinho, para a gente poder dar certificado no final e tal. Vocês estão criando outra. Olha que sensacional isso. O que é o print? Vocês são a maior gráfica, pelo menos até onde me sensibilizaram, eu acreditei, tá bom. Como disse aqui, né? Aquela turma toda de fake news, eu acreditei, pronto, virou minha verdade. Né? Eu falo para todo mundo, cara, você conhece a gráfica desse povo aqui? Nunca ouvi falar. Sabia que é uma das maiores, acho que a maior da América Latina? Como assim? Sabia que um livro de campanha eles imprimem 16 milhões de edições? Aí eu vim aqui para fechar ela, né? Porque eu acabei de dizer que o print virou digital. Não. Mas como isso pode acontecer? Como isso pode acontecer? Como lá de Tatuí, vai bater aqui no pessoal digital, que vai bater em algum outro pessoal que eu não sei quem é. Como? Vocês já têm isso, eu vi o livro de vocês da última campanha. Como? Como um livro vira digital? Ah, eu pus ele na internet. Não, isso não é virar digital, isso é digitalizar, é diferente. Interação, palavra boa. Como faz interação? Como? Criar blog, intramídia. Ok. Isso tudo pode estar no livro. Isso pode estar embarcado no livro. Porque se o livro for legal, ele propaga. Então, a gente tem que fazer um livro legal. Beleza, considerando que a gente vai fazer um livro sensacional. Afinal, vocês vão imprimir, na próxima campanha, quase 20 milhões de livros. Vocês vão aumentar um pouquinho a meta. Né? Em vez de 10, 15, 20, vamos dar 20 para cada membro do Brasil. R$1 cada um, R$20, meu. Ridículo, né? A meta podia ser mais ousada até. Onde é que eu capturo e falo com 20 milhões de leitores? Que, segundo o desafio, é para quem não faz parte da igreja. Onde vocês vão pôr esses caras? Aqui? Ali? Na internet? Onde vocês vão pôr esses caras? Isso é só uma campanha que vocês fazem. Beleza. Esse é o print que virou digital. Essa é a banca de jornal, olha que legal. Vende tudo, menos jornal. E para nós nem serve, né? Só tem carne aí. É hambúrguer, é hot dog. É... Então, dá um abraço no jornaleiro. Quando você passar na banca, para o carro, fala, meu, vim te dar um abraço. Que... Você vai fazer o quê? Não vende livro, não vende revista, não vende jornal. Né? Seja solidário e entrega para ele o link do canal 7 Play, do NT Play. Fala, passa o tempo aí, né? Assim, tem uns negócios bem legais aí, que a revista já não te entrega mais. Bom, essa aqui virou loja de brinquedo. Isso aqui é em frente à minha casa. O jornal para cachorro é mais caro que o jornal real.
sobra, o cara vende mais caro para você catar o cocôzinho do cachorro do que o jornal, que deveria ter uma certa importância. Onde está a importância? Está em algum lugar que a gente precisa descobrir. Eu visitei os estúdios aqui. E aí, o Carlos, a equipe de comunicação, o Jorge, estamos modernizando os estúdios. Para que modernizar um estúdio de rádio que o cara ouve a voz? Fala para mim. Um rádio que sai a voz. Parece que está numa nave espacial, luzinhas, calibra a luz, umas telas gigantes, luz em cima de quem está falando, câmeras. Porque o rádio vai virar vídeo. Vídeo na internet. Vai virar outra forma de interação. Que maluco isso. O outdoor. O outdoor conversa com o seu celular. O outdoor interage com você por uma série de tecnologias de geolocalização, outros por biometria. Tem uns filmes futuristas aí que falam assim, sim, isso já existe há muitos anos. O mapa que falaram aqui, né? Então, o que tem de dados aí por trás disso tudo, o que tem de colaboração, o que tem de processos para que tudo isso saia do guia papel, e tudo isso está aqui agora. Tem um negócio que eu tenho ouvido muito que me irrita. O futurismo digital. Futurismo digital, olha em volta aí, ó, olha para o lado, olha para trás. Olha para trás, por favor. Isso chama agorismo digital. Está resolvendo agora. O mapa é agora, o digital é agora, e vocês têm uma bucha agora para resolver. Não é futuro, é agora. No futurismo digital, os robôs vão conversar, mas hoje a gente conversa com gente. Essa gente que vai fazer o estudo bíblico, essa gente que vai acessar o NT, essa gente que vai ler o conteúdo do André, essa gente que vai ser impactada pelo storytelling do Bruno. É agora. Então agora a gente precisa começar a fazer alguma coisa. Porque o agora já acabou com essa história de linha. É promo ou é mídia? É mídia ou é ativação? É evento ou é TV? É uma coisa só. Essa coisa só, o que nos torna digitais? Vamos lá, arrisca. O que nos torna digitais? Vai. Tá na internet. Beleza. O que mais? O que torna a comunicação digital? O que você veio olhar aqui? O que você veio refletir nesse lugar e nesse evento? O que nos torna digitais? Em curta distâncias, ótimo. A gente está aí com pessoas no mundo inteiro nos vendo. O que está por trás do que elas estão nos vendo. Tem no back-end de tudo isso, que é comum a tudo que eu falei aqui. Também. O quê? Dependência e tal, mas beleza. É algo mais simples. Acessibilidade também, ótimo. O que torna tudo isso igual, para eu dizer que TV, rádio, revista, mapa, virou digital. Necessidade a gente já tem desde que comeu a fruta que não devia. Então, o problema não é o digital. Pessoas, dinheiro, tempo, talvez algo que a gente mais esqueça de tudo são dados das pessoas. Dados das pessoas. Você entrega sua alma para ter um Wi-Fi free. Não é? Aqui, né? Bruno
colocou 42% preferem ficar sem um monte de coisas, mas sem Wi-Fi e sem o celular, não. Rouba a minha carteira, leva o meu carro, sequestra cunhado, mas deixa o celular. Isso tudo nos torna digitais. Sem dados, sem entender a pessoa através disso, a gente continua com a comunicação do passado. Quem leu meu jornal? Não sei. Quem viu minha TV? Não sei. Então não faz sentido se nós não começarmos a olhar para o processo todo, que o processo todo virou um processo digital, que o processo todo virou um processo social, de rede, que já era, e que a gente não pode mais ficar entregando comunicação como a gente entregava antes, achando que ele vai assistir lá passivamente e achar tudo bom, porque o Rafael já trouxe essa mesma frase, dizendo que mudamos comportamento. E o nosso comportamento entrega quem somos digitalmente. Antes só o Ibope me via. Só o Jay não me via. Estatisticamente ele achava que eu estava lá. Hoje eu sei que você está lá. A Netflix sabe que você está lá. E o mais incrível, o rádio de vocês vai saber que você está lá. A TV digital de vocês, o NT Play, o 7 Play, tudo isso. O livro que você entregar. Você entregou o livro. Quem leu o livro? De 20 milhões, de 16 milhões, de 10 milhões. Quem leu o livro? Não sei. Mas dá para saber. Ó, essa piada, comecei a dar aula, tinha 23 anos. Essa piada eu já tinha ouvido de um professor idoso. Então você imagina como ela é velha. O cara punha na redação da prova dele, do texto que tinha que ler. Se você chegar aqui, me liga que você já tem 8 pontos e eu vou te dar a solução para mais 2. Ninguém ligava para ele, porque ninguém chegava ali. Eu uso até hoje essa piada. Eu dou aula de AD. Ninguém assiste AD. Desde que você tenha algo que, se ele não vê nos episódios passados, ele não revela, ele não consegue resolver o problema da frente. Então, cada EAD, eu deixo um pedaço do quebra-cabeça e o cara é obrigado a pelo menos olhar aquela parte. Se ele olhar aquela parte, achar legal, tal, ele vê o resto. Pelo menos eu sei se ele entrou, não entrou, o que ele viu, porque a gente mede tudo. Se ele está correndo o vídeo, se ele está vendo o vídeo linearmente, que parte ele parou. Igual o Google, igual o YouTube. Esse vídeo foi visto 9 segundos. Inteiro, tal. Isso tudo vocês têm. A gente precisa começar a entender que o comportamento mudou e as pessoas estão conectadas. Significa que elas estão desinteressadas? Algumas sim, como agora. Normal. Vocês fazem isso no culto, não vão fazer na minha palestra? É fácil que vocês vão fazer isso na minha palestra. Vocês deviam chorar e não bater palma, mas tudo bem, obrigado. Não é? Significa que aqui, ó, jogo do Brasil, pô, o Brasil tem que ganhar e tal, né? Hoje é do Peru, o Peru ganhou, perdeu, não vi. Esse carinha aqui, ó, de 15 anos, será que ele está desconectado? Ou ele está vendo -10? E aí, do que ele está vendo, vai aparecer lá algum comportamento e um comentário estranho na TV, e ele vai perguntar para a família, olha isso. A gente está conectado, a gente está antenado, a gente faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Não quer dizer que você está desatento, embora a neurociência, inclusive com a
pastora Rosângela, que é maravilhosa em termos de palestras e tal, que eu tive a oportunidade de acompanhar alguns cultos pela internet. Assim, caraca, isso é neurociência. É de vocês, eu aprendi com vocês. A gente não dá conta de ficar fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Mas tudo bem, a gente acredita que faz. Então, porque a gente hoje ficou always on. O que é always on? Você está aqui, você está no seu país de origem, você está na sua cidade, você está no grupo da família, você está cheio de QR Code aqui, né? A gente adora QR Code, pode deixar que eu tenho o meu também, daqui a pouco eu mostro. Então a gente está o tempo todo provocando vocês a ficar always on, ou entendendo que vocês estão always on. Então vamos nessa. Vamos trabalhar com isso. Né? Estamos fragmentados. Quem disse que é TV, ou é a rádio, ou é o livro, ou é o culto, ou é o que seja que a gente tenha como comunicação, é o que realmente resolve? Paulo planta, Paulo rega. É o nosso papel. Então, a gente veio aqui hoje para plantar e regar. Aprender técnica, pensar. O que vai acontecer para valer não depende de mim nem de vocês. Depende de Deus. E essa história de distribuir conteúdo? Quem influencia o quê? Como isso vai chegar? Como isso vai impactar? E essa história de experiência? É storytelling? É um bom conteúdo? É uma série? É um estudo? Tem que ser bom em todo ponto de contato. E aí algumas etapas para a gente começar a pensar como isso pode ser bom. Primeira coisa, vocês têm os dados na mão. Vocês sabem quem está conectando. Vocês sabem quem está chegando e vão saber mais e mais e mais daqui para frente. Precisa investir agora. Tira um pouquinho da verba da produção e coloca um pouco a verba na produção de dados, que continua sendo produção. E olha para isso, para você começar a metrificar qual o melhor canal performa. E ali investir, e ali corrigir o outro, e ali começar a fazer uma série de desenhos e costuras estratégicas. Quem disse que tal solução é boa e traz e resolve o que vocês querem que resolva? Quando você está com um programa no ar, um texto no ar, o que você quer que ele resolva? É o que a gente chama de propósito, é o que a gente chama de dor, para criar persona, e assim vai, uma série de técnicas aqui já faladas. Você consegue identificar nas suas plataformas? Eu queria chamar a atenção para vocês que nada mais impactante quando a gente falar em digital, quando a gente falar em funil de vendas, do que o que uma igreja é. E para mim tem muito a ver com esse louvor. Pode aumentar um pouquinho. Tem 40 segundos. O que vocês querem com quem está desigrejado? Quando ele engajar, vocês querem o quê? Se o objetivo for o batismo, isso somos nós. Isso é o que você canta. Tudo bem, você não canta porque não é daqui. Peço desculpas. Mas isso é um funil. Como assim? Funil. Eu crio a consciência e trago para mais perto. E vou trabalhando uma série de informações para que ele seja
para que ele se converta não digitalmente. Aliás, uma conversão digital. Conversão digital é uma meta que você tem em relação à sua estratégia. Conversão cristã é outra coisa. Eu acho que o que vocês querem é uma decisão em relação a Cristo. E só é possível se você for mais profundo. Topo de funil, base de funil. Você fala com muita gente, esse é o conceito básico. Vai afunilando, por isso chama funil, e ali vão ter as pessoas que você vai conseguir conversar com mais impacto, com mais força, com mais interação, porque digital é diálogo. Vai ter gente que não quer, que está mais perto, mas não quer dialogar. Aquilo tá bom. Não, o meu Jesus é esse aqui, tá bom, gostei da série, gostei da palavra, mas não quero saber mais. Nossa obrigação, vai, comunique-se. Quem vai converter não somos nós. A gente acha que sim, né? Minha série vai converter. Quem falou? Onde está na Bíblia? Gostei dessa frase do pastor Rafael. Me diz onde está na Bíblia. Até onde eu li, é o Espírito Santo. Não eu, porque eu sou publicitário, fiz comunicação, agora digital, nossa, sou o cara da conversão. Chego nem perto. Talvez eu sou o cara do topo do funil. Gera uma consciência, falo e tal, e venho trabalhando. Claro que uma série de fatores nos levam a isso. E aí, eu trago para vocês um pensamento de funil em relação à comunicação estendida. E aí, esse processo é um processo de planejamento que ajuda a gente, a hora que voltar para casa, a pensar como isso poderia ser organizado. Da seguinte forma, lembrando que a mídia que você paga, paid, owned, aquela que eu tenho, minha mídia própria. O que é a mídia própria? É só andar do lado, TV, a rádio, a revista, aquilo que eu tenho, que eu gerencio o conteúdo, que eu domino. E a mídia que eu conquisto. As pessoas que vão engajar o meu conteúdo, vão comentar o meu conteúdo. Eu estou falando de topo de funil. Você está trazendo para mais perto dessas pessoas, usando o processo digital. Quando não existia processo digital, 2000 anos atrás, Jesus ia andando de lugar em lugar falando. Sem Bíblia, sem internet, com uma sandália que você não conseguiria chegar até a esquina. Ele resolveu a parada. Então, não acho que o problema esteja em LinkedIn, Facebook, coisa assim. Esteja talvez num trabalho de cuidado. E esse trabalho de cuidado, a partir do momento que a pessoa entra no meu sistema, e o meu sistema é a partir do momento que ele engaja digitalmente. O que é engajar digitalmente? A hora que ele se conecta ao seu site, ao seu portal de conteúdo ou alguma coisa assim, você consegue rastreá-lo. E a partir do momento que você consegue rastreá-lo, você vai ter etapas em que ele se encontra do funil. Kotler 4.0 diz que isso não é linear, por isso você tem que prever todas as situações de conversa com ele, e é aí que entra a nova era e o desafio de conversar diferente, e é o que eu chamo de leva-me mais profundo. Alguém que se interessou pelo seu conteúdo, buscou mais conhecimento, seja num curso, seja em mais séries, seja vindo para um culto, seja indo para um show, enfim, tudo que a gente oferece como mensagem e comunicação e estrutura, e ele vem avançando. E desculpe a linguagem comercial, até que ele nos compra, até que ele decide por nós como estrutura.
E aí, essa pessoa vai começar a entender mais profundo sobre Jesus, mas ele vai precisar estar com a gente. E quanto melhor a gente cuidar dele, mais ele se fortalece para isso e ele nos ajuda. Por isso que vocês fazem uma campanha distribuindo o livro, pegando 1 milhão para atingir 16 milhões. É o que a gente chama de influencers ou advogados de marca. Pelo menos é o nosso sonho como igreja e organização. Que aqueles que estão com a gente levem a mesma mensagem que nós temos e possa espalhar isso. Então, a gente se fortalece nesse processo. Só que a gente tem investido muito tempo no que a gente chama de storytelling sem nenhuma crítica ao Bruno. Zero de crítica ao Bruno. Muito menos crítica ao André. Não é isso. É fundamental uma empresa saber qual é a sua história de essência. O que a gente aqui não dá valor é o que estão falando sobre nós, que é o que eu chamo de story doing. E o story doing, vou voltar um slide, se vocês olharem lá no rodapé, a partir do momento que eu, através do meu storytelling, convenci ele a estar aqui, ele vai propagar e dizer se outros devem estar aqui. Porque se ele não fizer isso, tem algo estranho. Porque ele não quer que os amigos estejam aqui, ele tem vergonha. Então, muitas vezes a gente gasta milhões dizendo o quanto a gente é legal nas nossas produções e esquece de ver o que realmente estão falando sobre as nossas produções e fazer ajustes e olhar os dados e dialogar com essas pessoas. E essa talvez seja uma das maiores provocações no dia de hoje minha em relação a vocês e minha em relação em qualquer outra empresa, instituição, organização, com ou sem internet. Cara, lindo o seu discurso. O que as pessoas estão falando dele? O Trump acha o discurso dele lindo. É o storytelling dele. E você acha o que disso? Isso é o story doing dele. O que você acha disso? E se perguntarem o que acha dos cristãos, dá vergonha. Porque as pesquisas têm um diretor da SPM, o Ismael Rocha, o mestrado dele foi no Mackenzie, sobre a imagem da igreja evangélica no Brasil. Resumindo, o story doing da população é: ou me roubam, ou quem está lá é um trouxa. Fácil, né? Isso é uma tese de mestrado de menos de 10 anos atrás sobre a imagem do evangélico no Brasil. É o resumo dela. Tem lá 200 páginas sobre isso. E aí tem uma série de questões e tal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não sou esse cara da mídia, mas isso cai sobre mim. O evento começou com os jornalistas. Eu tive a oportunidade de ouvir 5 segundos, que não se associa a algumas coisas, a política, por exemplo, que responde de tal jeito a tais assuntos, e isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Como é que você vai contar isso? E como é que você vai fazer com que as pessoas percebam isso? Esse é um dos desafios maiores, para a gente cuidar da nossa reputação mais do que da nossa imagem de marca. Até porque esse é nosso papel cristão. Por que que você guarda o sábado? Por que você não come carne? Por que você não toma cerveja? Só porque é lei? Isso é só reputação. A gente aqui acabou de discutir como é demais guardar o sábado para mim, para louvar a Deus, e isso tem um propósito de qualidade de vida espiritual e familiar. Como é que a gente vai trabalhar isso? Porque a nossa imagem de marca está arranhada. No popular, no secular, como a gente chama. Só que é o secular que eu tenho que converter.
Senão, que nem o pastor Rafael, eu vou ficar falando para os super igrejados. Alguns eu tenho que converter também, mas não é o foco principal. A voz está na mão desse cara, dessa pessoa que ainda não entende muito bem o Evangelho. Ele é o consumidor, ele é talvez o nosso público-alvo. Está na mão dele, eu preciso entendê-lo. Se eu preciso entendê-lo, aqui é só exemplo de conceitos para você poder tirar foto. Eu não sei como vocês vão fazer, mas isso tudo está liberado digitalmente, né? Então, vocês vão ter download das apresentações. Enfim. Olha eu criando problema, né? Fica quieto, a gente não pensou nisso. Vai ter. Enfim, aqui tem só a separação de como você vai falar e quando você vai falar, né? O que a gente chama de pontos de contato digital. E muitos deles a gente vamos começar a colocá-los nas caixinhas corretas. E essas caixinhas corretas, então, começa com qual o problema que você quer resolver? Numa igreja é fácil, né? Se você começar a criar mais de 2 problemas dentro de uma igreja que você quer resolver com comunicação digital, eu acho que a gente está se desviando do foco. Não, porque o problema agora é esse, não, é aquele. Não, na internet é esse, na TV é aquele, na rádio é esse, na revista é esse, no livro é aquele. Espera aí. Como que uma igreja tem tanto problema de comunicação se a mensagem é uma só? Né? Se o mandamento é um só. Então, considerando que eu já tenho um problema relativamente definido, preciso começar a entender o seguinte. Quando eu for falar com estranhos, eu falo alguma coisa, resolvo o que a Rock Content, né, fala através de persona, que é a dor. Eu vou começar a resolver a dor. Aí eu vou começar a trazer ele, ainda é um estranho, levar para eles mais profundamente o que é a dor. E aí esse cara, eu vou conhecer ele, e ele vai começar a consumir. Por exemplo, quando ele está no curso bíblico, ele é um consumidor na linguagem técnica comercial. Ele está envolvido comigo, mas ele é um membro da igreja? Ainda não, ou creio que não, na maioria das vezes. E talvez esse seja um buraco que a gente esteja deixando passar. E a gente precisa ir conversando com ele para que ele se torne um super fã e fale, uau, que demais! Isso aqui é bom para mim. E isso aqui eu quero que todo mundo também saiba. E é por isso que vocês são excelentes na produção. É incrível. O meu nome está impresso, eu fiquei assim, louco. E o seu nome também está impresso no crachá. Isso se chama excelência. E a programação impressa digitalmente aqui dá para ler. E isso é incrível, isso chama excelência. Esse telão aqui chama a atenção até da FIFA. Isso chama excelência. Aí a minha pergunta é, para quê? Para quê? E depois dessa excelência daqui, eu faço o quê? É aqui que começa o nosso problema. E não quando eu pus a série no ar, quando eu pus a atividade bíblica no ar. O meu problema começa a hora que eu atraio alguém. Desculpe a literatura secular, o Pequeno Príncipe dizia que você é responsável pelaquilo que cativas. Ah, Pequeno Príncipe nada a ver. Tudo bem. Vai para outros caminhos aí, você vai ver que você é responsável também. Você vai trazer a pessoa, ele se torna um irmão, e aí você fala, segue o seu caminho, você para mim é problema seu. Quando eu crio um super fã e eu entendo o que ele consome digitalmente, eu começo a criar um ciclo. E esse ciclo se retroalimenta.
E se eu crio, isso aqui é o que vocês, quando vocês criam uma campanha do livro de 16 milhões de impressões, é isso aqui que vocês estão acreditando. Só que o livro ainda está muito arraigado no físico. Crítica nenhuma, é maravilhoso. Tenho muito orgulho quando eu vejo isso. Assim, tem um carinho muito grande. Mas, por outro lado, se eu posso, então, fazer uma crítica, o que acontece com aquele que lê, com aquele que engaja, com aquele que vem além do livro, aquele que pega. Sabia que o livro da campanha de vocês tem um QR Code? Se você não sabe, abre o último, porque eu questionei e me mostraram. Eu só sei por isso. Não é porque eu li, que nem vocês. Assim. Isso aqui só vai conseguir com análise de dados. Você só vai mapear os 20 milhões de uma campanha se você tiver análise de dados. O pastor Rafael começou abrindo, dizendo que a gente tem a possibilidade de alcançar 160 milhões de pessoas digitalmente. Só com análise de dados. Só com tecnologia para a missão que a gente quer. Senão, a gente vai se perder. E aí, uma pequena provocação. Sensacional. Isso aqui. Isso não. Né? Desculpe a equipe de produção, todo mundo por trás disso aqui. Mas aí, eu vi o clipe Meu Sol. E ele vem depois de uns episódios. Isso quer dizer o seguinte, interagir, tem um clipe que leva a mensagem. Aí eu pergunto, vamos aqui fazer um jogo rápido disso tudo que eu falei. O que significa o meu sol para alguém que não tem Jesus? O que significa? Estas respostas, como vocês estão falando juntos, eu não consigo ouvir, são respostas que ajudam você a criar o próximo passo no funil. Porque se um adolescente, ele acha que o sol dele é ir para o parque, então seu conteúdo de mídia precisa falar de parque, afinal você gravou num parque. Então o que é o meu sol? Qual é o meu sol? Se a gente pegar esse item de um clipe que sintetiza a série, e eu começo a entender, no topo do funil, o comportamento de um adolescente, do que significa o sol dele. O sol dele, por exemplo, significa quando ele fica sozinho no quarto, sem o pai e a mãe brigarem com ele. O sol dele significa quando, por exemplo, o padrasto sai de casa para trabalhar e para de molestá-lo. Você já parou para pensar nisso? Ué, é com esse cara que você está falando. Eu tenho um filho adotivo. Quando eu fui assinar os documentos, é isso que me perguntaram. Me perguntaram assim, se ele vier molestado sexualmente, você aceita? Não dá para ir para o sim direto, sem fazer pergunta? Se ele vier sem um braço, se ele vier espancado, se ele vier com uma doença infecciosa não curável, como AIDS, se ele tiver demência. Eu respondi 50 questões das desgraças. É com essa pessoa assemelhada em relação a checklist que a gente sai conversando quando solta uma série dessa. Isso é problema? Não! A gente só precisa entender o seguinte, que talvez a gente esteja sensibilizando muito bem, traga-me mais para perto. Vem cá, adolescente. Vem cá, deixa eu falar com você. Eu sou muito mal de conversar com você. Aliás, na maioria das igrejas, o adolescente é uma zona de limbo. Porque o departamento infantil, em muitas igrejas, são excelentes. Aí tem um vácuo e ele vira jovem. Como se ele não tivesse crise de hormônio e tal.
Eu sou líder de ministério infantil até 12 anos. E eu sofro quando uma criança faz 12. Porque a minha igreja cuida muito mal dos 12 aos 19, 20. E eu fico tentando levantar um líder lá. E não levanta. Né? Eu não consigo fazer as duas coisas. Então, só para dizer o seguinte. Esse público, vídeo, produção, linguagem, top. Talvez o que a gente fez é consciência e talvez um pouco de conhecimento. Mas e agora, se ele quiser ir mais profundo, como é que eu faço? Se ele falar, eu quero me batizar, é isso, é isso. Nunca vi um vídeo tão sensacional como esse. Nunca falaram direto. Meu amigo da sala teve orgulho de mandar isso para mim. E a hora que eu estava lá sozinho, ele me mandou. Porque a gente ia fazer uma excursão para o Hopi Hari, ele aproveitou a deixa, a gente ia para o parque, eu sei lá o quê. Era férias. E ele achou incrível isso. É lá da igreja dele. Eu quero me batizar. Aí imagina um adolescente falando com outro sobre isso. Não, a gente precisa assumir um pouco esse discurso. E a gente precisa entregar soluções. Porque, assim como no vídeo de abertura, tem o Whindersson Nunes, o segundo maior influencer do YouTube no mundo. O primeiro no Brasil. Que se conecta com o adolescente, a gente acha que consegue. Eu acho que a gente consegue. Bom, tecnologia de grande alcance, gente, é tecnologia. Topo de funil, web analytics, aí você cria temas, storytelling, analisa o que está acontecendo, vai para as redes, vê o seu story doing e faz gestão estratégica digital. Fora isso, você está lá na ponta só, entregando conteúdo como fazia em 1950 com a primeira TV preto e branco no mundo. Então, essa é a nova comunicação. Putz, mas isso aí não tem nada a ver com comunicação, é a nova. Aqui é legal se você puder... Opa, está dizendo que acabou o tempo. Embora está ali, estava vibrando aqui também para eu não descuidar, eu preciso atrasar 5 minutos, oficialmente e constrangidamente. Isso aqui é legal para você tirar foto e levar para dentro dos seus departamentos e começar a entender. Isso é um canvas de marketing digital. O que eu tenho, o que eu não tenho, o que a gente precisa fazer junto. É isso. Né? A gente vai trabalhar com os líderes da comunicação hoje, numa oficina sobre isso aqui. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho para que isso possa ser um apoio de cima para baixo e não você feito louco tentando mudar o mundo, sendo que você nunca vai ser possível comprar uma plataforma digital se alguém não apoiar com alguns milhões. Isso envolve colaboração, isso envolve cocriação, e isso é parábola dos talentos. Pegue os talentos que estão aqui e faça isso aumentar. Senão não faz sentido você estar aqui. Se você veio para esse congresso, pagou, e vai enterrar o seu talento, porque é legal fazer network, você está enterrando o talento. Era melhor você ter dado o seu lugar para outro. Bíblia na linguagem de hoje. Não precisava ter vindo, mané. Ficasse na internet. Pulando ou vendo o que você quer, ou vendo o Whindersson Nunes. Já que você veio, medita nessa palavra. Por quê? Por que eu provoco vocês nesse sentido? Porque vocês têm, de novo, internet, TV, rádio, revista e etc. Deve estar inventando alguma coisa aqui nesse congresso que eu ainda não sei. E vocês não se falam, vocês não se juntam, vocês não colaboram e não cocriam, vocês estão desperdiçando a força do coletivo, que é muito mais forte do que o mais inteligente do grupo.
Se eu pegar o mais inteligente e puser para o desafio e pegar um time contra ele, o time tende a ganhar. E a gente vê isso nesse período de Copa. Times que não são bons, organizados. E outros times dependendo de um jogador e não conseguem avançar. Por causa de tem um jogador, o resto dá apoio. E times que se juntam e se fecham, conseguem bloquear. Alemanha, Espanha, Brasil, Peru. Não esqueçam disso, porque, embora isso aqui comercialmente, se eu pensasse que ele vai aceitar Jesus, se eu trocasse o tênis por uma cruz, quem de vocês me garante que foi a sua campanha que fez a pessoa chegar onde eu queria que ela chegasse? No batismo, dentro da igreja, numa série, numa aula, quem disse? Então você tem que entender de jornada, só trouxe isso para lembrar que existe jornada, todo aquele funil é baseado em jornada, e isso é conceito que vocês têm que estudar. Isso aqui é uma provocação que me dá vergonha. Isso é a jornada da Alpha Graphics para vender Xerox. Xerox. Apostila impressa, que nós, topo da pirâmide digital, dizemos que não existe mais. Eu fui tirar uma Xerox para poder usar nos cursos como esse, há menos de um mês atrás, e tinha esta jornada no banner atrás da máquina de Xerox. É uma jornada de não só digital, mas para fidelização do cliente. Isso é para Xerox. Olha quanta coisa a gente tem que fazer para nós, que já somos uma rede de comunicação. Eles são uma Xerox. Enfim. Vá e comunique-se. A gente já sabe se comunicar com a sociedade. Aproveitem isso, não desperdicem esse talento que vocês já têm. Que nós, como igreja, eu digo nós, eu sou cristão também, a gente já tem. As pessoas têm que vir por interesse e não pela lei. A lei da não carne, a lei do sábado. Não. Foi mostrado aqui para a gente como fazer o sábado ser legal. E não uma imposição para quem não é cristão. Então, vamos aproveitar conteúdo storytelling, para começar a pensar nisso. E vocês precisam agora saber ouvir e conversar digitalmente, porque a gente sabe falar. E a gente sabe falar analogicamente. Eu fiz um negócio, empurrei, tchau. Tem que saber mudar diferente. Porque se esses caras sabem, a gente sabe. Se esses caras que têm 100 anos sabem, a gente tem 2000. Então a gente tem que ser melhor que eles. E a gente já sabe estar na comunidade. A gente já está na comunidade. Em todos os níveis sociais. Enfim, vocês não podem achar que legal, os super igrejados acharam lindo o meu conteúdo. Não. Se isso aqui acontece, se você não compartilha com o mundo o seu conteúdo, tem alguma coisa errada. Conteúdo nosso tem que cair no WhatsApp da família. Caiu no WhatsApp da família, bingo. A gente aprendeu a fazer. Foque em falar com os seguidores. Nós já temos forças, e essas forças, eu vi um quadro aqui que me inspirou para ser o último slide, que é, nós já temos o conteúdo há muito tempo. Só vai dar certo num complexo de comunicação desse tamanho. Vocês que pintaram isso aqui, tá no segundo andar do segundo prédio, de frente para a escada. Tudo bem, eu pude visitar, vocês talvez não possam com facilidade. Essa é a foto do quadro que eu tirei ontem à noite.
só vai funcionar tudo isso se a gente fizer junto. Se o cara da internet, se o cara da TV, se o cara de não sei onde estiver lá, sozinho, não vai acontecer. Deus abençoe, ótimo congresso. Obrigado por estar aqui. O meu QR Code. Acho que não tem pergunta. Ou tem Cris, pergunta? é o seguinte, cara, ou a gente te ama ou a gente odeia, né? Eu Você prefiro que provocou, né? odeiem e tire a gente do lugar cara de conforto. Tira a gente da zona de conforto. Prefiro né? que odeiem. Um provocador. Hermano, então não temos mais tempo para perguntas, então vou chamar ele de Super Bom, que vai entregar-lhe um regalo. Muitas graças. Muito viu obrigado, uma palavrinha Cris. no espanhol. Nós estamos devendo isso. Mas obrigado, Cris, por tua presença Eu que aqui. agradeço imensamente estar aqui. Para a gente com vai ser uma vocês. riqueza.